Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, né? Mais um dia, mais um domingo, né? Que nós podemos estar reunidos aqui no nome do Senhor para ouvir a palavra do nosso Deus, né? Quero assim deixar um abraço para meus irmãos, dizer que nós estamos com saudade, né? De estarmos juntos lá no templo, mas estamos aguardando, né? O tempo do Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, nós já sabemos disso, né? Eclesiastes. E vamos aguardar o momento, né? O tempo certo do Senhor. Mas graças a Deus que estamos aqui reunidos para mais um dia. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos abrir o nosso coração, porque a gente tem vivido esses dias, né? De muita angústia, de preocupação, de medo. São dias de uma grande tribulação, né? Que está sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro. Mas vamos confiar no Senhor, né, irmãos? Vamos acalmar o nosso coração. Eu sei que as notícias não são boas, mas vamos confiar em Deus, vamos fazer a nossa parte, temos a nossa prudência, confiando sempre no Senhor, e Deus nos guardará, amém? Vamos passar todo esse momento lá na frente, vamos estar juntos, louvando e glorificando a Deus. Não esqueça de orar pelo nosso Brasil, pelas nações, pelas vidas, né? Pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos com esse coronavírus, né? Com essa virose. Ore por essas famílias que estão sofrendo agora, né? A gente sabe que é um momento muito difícil. Então, ore pelas famílias, né? Ore pela tua casa, mas ore também pelas essas pessoas que estão sofrendo. Irmãos, eu quero deixar uma palavra hoje, quero meditar com a igreja. E eu quero, assim, um texto bem conhecido, como a gente sempre, quando está lá na igreja, a gente fala, está em Atos, no capítulo 16. Fala a respeito de Paulo e Silas, né, quando foram presos ali. Então eu quero abrir com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler aqui todo o texto, mas eu quero ficar aqui, centralizar num ponto aqui que Deus quer nos falar nessa noite. Vamos lá. Capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes se disseram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo prendido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-os os vergões dos açoites. A seguir foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Até aqui. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus de toda a glória, obrigado por essa noite, por estarmos na Tua presença, Senhor Deus. Venha trabalhar nos nossos corações, venha, ó Senhor, abençoar, Jesus, cada vida que está aqui, nesse momento. Os irmãos estão abrindo o coração para
ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, envia a Tua palavra sobre a Tua igreja, fortalece aquele que está de ânimo, com ânimo abatido, cansado, triste, Senhor Deus, que seja renovado pelas Tuas mãos, Senhor, vem falar com a Tua igreja, envia a Tua palavra revelada, fala lá no profundo, lá dentro dos nossos corações, Senhor, afasta todo impedimento nessa hora, porque nós queremos somente ouvir a Tua voz, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ficar aqui com o carcereiro, irmãos. E depois, aqui no decorrer da mensagem, eu quero deixar para a nossa meditação aqui. Então a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram presos, que estavam pregando a palavra, repreenderam, né, uma jovem desviadora que vinha atrás falando, né, foram repreendidos, e houve aquele alvoroço, né, já lemos aqui tudo, e então eles foram presos. E a Bíblia diz aqui que foram levados, deram muitas açoites, né? Muitas chicotadas, chibatadas, e depois prenderam, né? E a Bíblia diz no versículo 23, vamos voltar aqui, depois de derem muitos açoites, né? Com varas, enfim, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Então aquele homem lá, o carcereiro, ele recebeu uma ordem, né, para que pegasse Paulo e Silas e guardasse eles com toda a segurança. Né, não ficassem presos, mas que ficasse de olho mesmo, né, como se fossem homens assim, muito perigosos. E o carcereiro teve essa missão, né, que ele era o responsável ali, o carcereiro que fica ali, né, cuidando dos presos, aquele homem que é responsável. Essa foi a missão que deram para ele, que o guardasse com toda a segurança. Então, o que ele fez? A Bíblia diz aqui que ele vai levá-los para o cárcere interior. Vamos continuar aí. Então, recebendo ele tal ordem, o que ele faz? Levou-os para o cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Enfim, o cárcere interior, irmãos, era assim, a cadeia tinha era a parte de baixo da cadeia, né? Aquela parte que uns dizem assim que a parte inferior, né? Tem a parte de cima e tinha uma parte embaixo da cadeia, que até era um local assim um pouco, eles dizem que é um local um pouco úmido, onde tinha uma pouca entrada de ar, né? Um lugar às vezes devido à circunstância de estar ali embaixo da prisão normal, né? Ela tipo subterrânea, ela é meio fétida, né? Então usava um mau cheiro, né? Às vezes sim, às vezes não. Então ele colocou eles lá embaixo, porque foi dada a ordem que ele fosse colocado num lugar de muita segurança. Então ele falou assim, ele pensou, bom, um lugar seguro, né, para que eles não possam fugir, vamos colocar ele lá embaixo. Então ele colocou lá embaixo e amarrou os pés no tronco ainda. Além de eles estarem na parte inferior da prisão, os pés amarrados no tronco. Então para o carcereiro, eles estavam em total segurança. Não havia como aqueles irmãos, né, Paulo e Silas, saírem, né, tentarem uma fuga, não havia nenhuma possibilidade de fuga, né? Eles estavam já na parte inferior, né? No cárcere, a Bíblia fala aqui na parte inferior. Além disso, do interior, além disso, os pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia fala, né, que Deus é nosso socorro, né? Que o Senhor é a nossa segurança, né? Uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. Eu sei que nós temos assim muitos meios hoje de buscarmos uma segurança. Como eu sempre falo lá quando estou na igreja, a gente coloca uma cerca elétrica, a gente coloca um porção reforçado, você põe cachorros para tomar conta da sua casa, tudo isso. Não estou dizendo para você que não é uma coisa que possa ajudar, é bom, a gente sabe, mas sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus, né, irmãos? Porque acima de tudo o Senhor. Mas para o carcereiro estava tudo sob controle. Eles estavam ali, né? Na verdade, a Bíblia fala que eles estavam com os pés amarrados no tronco, não tinha como escapar, né? Os pés presos. Só que a Bíblia fala assim que por volta de meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, quando foi por volta de meia-noite, esses irmãos começam a adorar, começam a louvar, como nós começamos a fazer na igreja ou dentro de casa. A gente está em casa, de repente, dá vontade de cantar nos louvores, e a gente começa a cantar e adorar. E
apoio de joelho no chão para orar. Aqueles presos que estavam ali começavam a escutar, né? O cântico, a adoração, as orações. E é muito importante isso, porque quando a gente para e pensa aqui, a gente vê que o alcance, né? Do nosso louvor, da nossa oração, a nossa oração sobe até a presença de Deus. A Bíblia fala que chega como um aroma, como um incenso agradável. A nossa oração ela tem o poder de alcançar muitas vidas. Dentro da tua casa, se você tem orado, né? Além das pessoas que estão em tua casa, estão ouvindo a tua oração, elas estão sendo alcançadas pelo poder da oração que está saindo da tua boca. Quando você está louvando, adorando, né? O teu louvor, o teu cântico está subindo a presença do Senhor, e assim também está chegando, né? Diante de pessoas que estão em tua volta. A importância, né, de nós, né, através da oração, através dos louvores, né, irmãos, alcançarmos vidas. Porque alcança, você sabe disso. Muitas vezes você está ali, coloca um louvor, e aquele louvor vem e fala com você, te alegra, traz um ânimo novo, enxuga uma lágrima, renova. Você está triste, abatido, você vai orar, você começa a orar, Deus te levanta. Então, a Bíblia diz que aqueles homens, eles foram alcançados ali, eles estavam ali escutando a oração. Deus está ouvindo a tua oração. E a tua oração, além de estar sendo ouvida por Deus, ela tem poder de alcançar muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão próximas da tua casa, pessoas que estão distantes de você, parentes. A tua oração ela vai muito mais além. E o teu louvor também, ela sobe até a presença do Senhor, o teu cântico, a tua adoração está chegando a Deus. E também, através do louvor, da tua oração, você vai alcançar muitas vidas. Assim como Paulo e Silas estavam alcançando aqueles presos que estavam ali, né? A Bíblia não fala se a reação, o que eles estavam sentindo naquela hora. Deus estava trabalhando através da vida daqueles homens, através da oração, do louvor você vai ver ali na frente. Mas algo estava acontecendo com a vida daqueles homens também, que estavam ali ouvindo a oração, estavam participando daquele momento onde aqueles irmãos estavam adorando. Algo estava acontecendo na vida daquelas pessoas que estavam ali presas. Então algo está acontecendo na sua vida, na vida de muitas pessoas. Quando você está orando, você está louvando. Continue orando, continue louvando a Deus. E a Bíblia diz que de repente, né? De repente, sem ninguém esperar, sem ninguém imaginar, o de repente, né? É o de repente, como aconteceu agora, ver essa situação que tudo bem que começou lá na China, e se alastrou no mundo todo esse vírus, mas quando entrou na China, que foi o primeiro país que foi atingido por esse coronavírus, né? Ninguém quer isso, ninguém espera uma situação como essa. E de repente está aí o mundo todo apavorado com isso. E a vida da gente, assim, muitas vezes, ela é do de repente. De repente surge algo bom ou algo difícil, né? Que você tem que enfrentar na tua vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil. De repente, né? Talvez nem Paulo e Silas estavam orando. E às vezes a gente está orando, a gente está louvando, mas Deus nos surpreende, né? A gente ora, a gente adora, e de repente Deus ele age de uma maneira que nos surpreende, né? Deixa a gente surpreso, porque a gente não espera algo, o Senhor vem, muda aqui, transforma ali, toca ali. De repente, né, a gente às vezes dá uma parada, desanima, fala, poxa, eu estou orando tanto tempo nessa situação, eu tenho buscado tanto a Deus nesse propósito, na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo, do meu filho, no meu trabalho, e de repente a sua oração é respondida, de repente, né, você acorda amanhã e as coisas mudam, né? Porque Deus está atento à nossa oração, né? Mas Ele tem um tempo certo de responder à nossa oração. E de repente a Bíblia diz que aquele local foi atingido por um terremoto, né? Aqui diz no versículo 26, já conhecemos bem, que abalou os alicerces, né? Abalou a estrutura daquelas cadeias, e todas as portas se soltaram, no versículo 26, as cadeias de todos. Então, de repente, né, a Bíblia fala que aquele lugar foi abalado, se foi anjo de Deus que foi enviado ali para abalar a estrutura, abalou aquela estrutura. O alicerce, que é o poder do clamor, da oração, né? Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. A gente está orando e a gente, através da nossa oração, da tua oração, você pode estar
abalando, né? Muitas estruturas, muitos alicerces que precisam ser abalados e vão ser abalados através da tua oração. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a ser abaladas, né? Pelo poder de Deus através da oração. Então, as cadeias se abrem, irmãos. E aí vem o carcereiro. Aquele homem que foi, né? Foi ordenado que guardasse. A Bíblia diz que o carcereiro, despertou do sono. E aqui fala da conversão dele, né? E vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo-se que os presos tinham fugido. Então, quando ele desperta do sono, estava dormindo, e Deus desperta aquele homem para que ele, né, pudesse ver o que estava acontecendo ali, porque ele poderia, de repente, por aquilo todos permanecer e dormindo, né? Poderia permanecer dormindo. Tem gente que fala assim, pastor, aqui no som, eu durmo que nem uma pedra, né? E pode cair uma bomba do meu lado que não pode, pois é. Mas Deus despertou ele, para que ele pudesse ver, né? O mover e o poder de Deus agindo ali. Ele foi despertado para que ele pudesse realmente conhecer e ver quem era Deus. E eu digo para você isso também, Deus vai te despertar para isso. Através de sinais, através de visões e sonhos, para que você possa ver quem é Deus, o que Deus tem feito e vai fazendo na tua vida. Se você está dormindo, talvez assim espiritualmente falando, o Senhor vai te alcançar aí onde você estiver e na madrugada, durante o dia mesmo, dentro da tua casa, Deus vai te sacudir aí, vai abalar todas as estruturas da tua casa para que você desperte. Você precisa despertar. Aquele homem foi despertou, a Bíblia diz que quando ele despertou, ele viu aquela situação ali, né? Tudo, os presos, achou que os presos iam se suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz, não se faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Olha só, né, irmãos? Eles estavam assim, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão, né? As portas abertas, eles poderiam fugir, mas não havia nenhum fugitivo. Né? Muitos estão em cadeias aí, em prisões, né? No Brasil inteiro, no mundo, as pessoas muitas vezes querem uma oportunidade de fuga para poder fugir, né? E achando que a fuga era uma solução, não querem, né, cumprir ali a pena. Mas aqueles homens ficaram ali, irmãos. A Bíblia diz que nenhum sequer fugiu. Por quê, né? Será que foi resultado da oração e do louvor lá atrás de Paulo e Silas? Será que quando eles estavam orando, eles estavam cantando louvores a Deus, o que Deus trabalhou na vida daquele homem? A Bíblia não fala. Mas algo aconteceu que também naqueles homens caiu um grande temor de Deus naquele lugar. Um grande temor ao ponto que os presos ficaram ali, nenhum sequer fugiu. Né? Então a Bíblia fala que Paulo fala para ele ia se matar, não faça nada, porque todos estamos aqui. E era uma coisa que, se coloca agora no lugar desse homem, desse carcereiro. Era uma coisa muito difícil de acreditar, né? As portas abertas. Qual é o preso que não quer fugir? Como que pode isso? Ele ouviu Paulo falar aquilo, mas ele pede uma luz, ele vai iluminar, porque é difícil de acreditar. Né? A oportunidade que eles estavam tendo naquele momento de fugir, não fugir, como que pode isso? E ele pega, né, pede uma luz aqui, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então ele olhou, ele viu realmente que todos estavam ali. Ele se prostra. Naquele momento, a Bíblia diz que depois trazemos para fora, né? Depois trazemos para fora, trouxe Paulo e Silas e disse, Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? Eu quero ficar aqui um pouco, conversando com os irmãos aqui. Irmãos, salvação é algo que eu sempre falo na igreja, que nós levamos dessa vida é a nossa salvação. Mas para que a gente possa ser salvo, é necessário haver realmente uma conversão verdadeira. E aqui onde Deus quer nos falar aqui, foi tudo lá atrás nesse trecho para trazer essa palavra para os irmãos. A conversão verdadeira, real e sincera para Deus. Hoje a gente estamos vivendo, eu vou usar esse exemplo, né, do tempo de hoje, onde a nossa fé está sendo provada, as igrejas estão fechadas, né, a igreja que somos nós, não diga-se os templos.
Isso tem, assim, entristecido muita gente. Sei que tem mexido com a vida de muito cristão, abatido, não tem mais a igreja, ando triste, não consigo mais orar, não consigo mais louvar. Pois é. Aquele homem, nesse momento que ele diz assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Essa expressão desse homem, desse carcereiro, me leva assim a ver que esse foi o momento da sua conversão sincera, verdadeira. Porque essa expressão dele de o que eu posso fazer para ser salvo, é como que ele diz assim, olha, eu sou um carcereiro, eu tomo conta dos presos, eu cometi muitos delitos aqui também, eu tenho meus pecados, mas ele agora, diante daquilo que ele viu, o coração dele foi tomado de uma maneira, há um arrependimento, né, que ele não confessa para Paulo, mas ele talvez está aí olhando para a sua vida, ele quer consertar. Esse é o momento da verdadeira conversão. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, né? Romanos 10:10, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E nesse ponto que eu quero falar com você nessa noite, com a igreja nessa noite. Falar a respeito de conversão, irmãos, verdadeira, sincera. O crente convertido no Senhor, o crente que está passando por esse momento de tanta tribulação, de tanta dificuldade, mas ele está nos pés do Senhor, ele não abandona o Senhor, ele está em oração, ele está jejuando, ele está como se estivesse no templo, Jesus está em nós, ele está meditando na palavra, ele está firme com o Senhor, dentro da sua casa, o coração dele está na presença do Senhor, né? Como aquele louvor que a gente canta na igreja, que eu gosto muito, que fala assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. E hoje essa é a palavra que eu quero trazer para a meditação da igreja. Nós somos de Jesus, irmãos. O nosso coração é totalmente do Senhor. Essa experiência que esse homem viveu, que transformou a sua vida, Jesus transformou a tua vida também. Eu gosto de usar muito o exemplo de Paulo, né, em Atos 9, fala da conversão de Saulo, porque todos puderam ver a grande mudança, a grande transformação na vida de Saulo. E não adianta as pessoas falarem, porque hoje em dia não, eu creio num Deus que muda, que transforma um homem. E uma vez transformado, ele segue agora para uma vida nova com Cristo, sem volta. Eu quero pensar nisso hoje com os irmãos, porque eu quero usar uma expressão assim, que eu fico pensando assim, você foi para a igreja, o que te levou para a igreja? Você às vezes nasceu no berço evangélico, mas muitos de vocês foram levados por alguém, orou por você, e depois, o que aconteceu? A sua vida com Jesus, seu coração, como que está a sua vida com o Senhor, irmão? Lá dentro do teu coração você ama Jesus? Uma conversão sincera, né? Sincera é aquela coisa que a gente fala, é sincero, né? É real, é verdadeiro. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, o meu coração é de Jesus, ponto final. Porque vou levar você a meditar nisso. Porque a igreja, antes de acontecer tudo isso, a gente tem falado muito dos momentos difíceis que acontecem na igreja, né? Mau testemunho, pecado, muitas coisas. E às vezes eu falo, falta conversão. Falta conversão. O homem precisa se quebrantar diante do Senhor, abrir o seu coração, deixar Jesus fazer morada e fazer as mudanças que Ele precisa fazer na nossa vida. Nós somos, hoje eu quero assim meditar e pensar isso com você, com a igreja. Nós somos convertidos ou convencidos. Há uma diferença muito grande entre essas duas expressões, né? Aquele que é convencido ou convertido. O convencido é aquele, a própria expressão diz convencido. Você foi convencido por alguém, por algum argumento, por algo. Eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu ainda não vivi uma experiência com Jesus, eu não sinto, né, dentro da minha alma, no meu coração, aquela alegria de estar no culto, na igreja ou fora da igreja, de orar, de buscar a Deus. Quando eu estou na minha casa, eu estou no meu carro, eu lembro do Senhor, eu quero louvar, eu sinto prazer, né, de louvar, de adorar e meditar na palavra convertido.
O convencido é aquele que ele vai às vezes nos cultos, ele participa dos cultos, ele dá o dízimo porque ele vê a palavra, ele sabe, né, que como ele foi para a igreja, as pessoas levaram para a igreja, e ele estava na igreja, e o dízimo é dessa parte, ele entrega o dízimo ao Senhor, ele está ali, porque ele sabe que isso é bíblico. O convencido é aquele que ele vai mesmo nos cultos, né? Ele está ali o tempo do culto todo preocupado, né? Com o tempo que o culto vai terminar, com a hora, se o culto vai demorar, se o pastor vai demorar, se o louvor vai demorar. Ele está ali meio que convencido, mas ele não está ali por Jesus, ele não está ali realmente sentindo aquela presença do Senhor, enchendo ele através da palavra, dos louvores, aquela coisa gostosa que não dá vontade de sair da presença de Deus. Convencido muitas vezes ele vai, porque ele vai acompanhado, porque minha esposa vai, eu vou junto com ela, o meu esposo vai, eu vou acompanhando ele, mas vejo, escuto toda a preleção, o pastor prega, os irmãos louvam, mas sai do jeito que eu entrei. Eu quero até ler para os irmãos, eu coloquei aqui a expressão, né, o que significa o convencido. Convencer, persuadir, com argumentos, alguém ou, né, vou ver aqui, ó, ou alguém ou a si mesmo. Aceitar uma ideia, isso é convencido. Admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. Então, aquele que é o convencido, né? Então, ele aceita uma ideia, né? Ou como diz aqui, persuadido com argumentos, pode persuadir alguém com argumentos ou a si mesmo. Alguém, vamos para a igreja, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele fica ali na igreja, mas com ele não acontece nada. Não é batizado no Espírito Santo, não tem a cura, tudo ele vê as coisas acontecendo na igreja, ele quer mais, ele precisa abrir mais o coração para Deus viver uma experiência real com Jesus. Está ali, ele vê o irmão glorificando, outro dá glória a Deus, ele está ali, mas ele não sente muitas vezes nada, está indo na igreja, não sente nada. O convencido, a Bíblia fala assim que a conversão, né, o convencido também é sinônimo de persuadir. E eu quero mais assim me aprofundar mais nisso, né? Porque convencer alguém é você aceitar uma ideia de alguém, né? E ficar ali. Eu estou na igreja por quê? Eu vou na igreja porque o irmão me chama, eu gosto do louvor, eu gosto de ouvir o pastor pregar, eu tenho um amigo que é da igreja, eu tenho aquela amiga, aquela vizinha, então lá. Aí eu vou no domingo, eu gosto de ir. Você está convencido de ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja, buscar a Deus, ter uma experiência com Deus, sentir a presença do Espírito Santo te envolver, a palavra alegrar o teu coração, limpar o teu coração, você glorificar, exaltar, ter paz, alegria. Quando um fogo cai mesmo na igreja, você louvar, glorificar, sentir a presença, sair cheio da presença de Deus mesmo. Falar em línguas, aquela comunhão com Deus. Você vai ali muitas vezes, algumas pessoas vão na igreja porque eu vou, porque minha esposa vai, meu filho vai, eu estou lá na igreja. É legal ir na igreja. Não é legal a igreja. É maravilhoso estar na presença de Jesus. É maravilhoso adorar. É maravilhoso ouvir a palavra. A palavra enche o meu coração de alegria e de paz. O louvor, eu transbordo. Quando eu começo a adorar, a louvar, o céu se abre. Eu sinto como se estivesse sendo arrebatado na presença de Deus. Da conversão vem o persuadir, né? Eu quero chegar um pouco mais aí, que é o quê? Convencer com argumentos lógicos, persuadir, aconselhar alguém até que este concorde, até que este concorde, vou voltar, desculpa, aconselhar alguém até que este concorde em fazer o que queremos, né? Porque convencer é sinônimo também de persuadir. E persuadir vai mais além, porque além de a pessoa aceitar a tua ideia, aí você vai fazer agora aqui. Aquele persuadir é que a pessoa vai induzir a pessoa a fazer aquilo que ela quer. Fazer aquilo que ela quer. Né? Convencer alguém, né? Aqui ele fala que
das nossas ideias, mas para que ele faça o que desejamos. Então aquela situação, né? A pessoa, ela aceita a ideia, ela vai, e ali é persuadida a fazer aquilo que aquela pessoa que está levando ela, conduzindo, deseja. Não é viver uma experiência com Deus. É bem diferente. Você fazer aquilo porque o fulano está fazendo. A pessoa te induziu a levar. Um exemplo, posso dar para os irmãos aqui. Aí eu louvo, o irmão louvo, eu acho bonito. Me convidou também para louvar. Eu vou louvar. Ou está ali, eles convencem, por que você não vem para o louvor? Por que você não... Mas Deus te chamou para o louvor? O Espírito Santo tem trabalhado na tua vida através do louvor? É isso que Deus tem para a tua vida? É essa a missão que Deus colocou na tua vida? Ah, porque o pastor, irmão, prega também, eu acho que eu vou pregar, porque o pastor às vezes, né? O irmão vem, o pastor prega, o irmão prega e tal, orando a Deus, né? Para que a gente vê que tem aqueles irmãos que tem um chamado, mas tudo na direção de Deus. Mas aí a pessoa está ali e a Bíblia fala assim que, vou te dar um exemplo aqui depois na Bíblia, mas você foi convencido por alguém a fazer aquilo. Eu não posso te convencer, irmão, a falar assim, irmão, faz assim, irmão, você vai ficar com o ministério, você vai ficar no ministério de oração, porque né, você vai tomar a direção do ministério de oração, da igreja e tudo e tal, e eu te convenci a isso, e você vai lá, vai ficar orando e tudo e tal, mas você vai até orar. Mas também lá dentro do fundo do coração, você está fazendo aquilo que o pastor mandou você fazer, que o pastor pediu para você fazer. Agora, uma diferença é quando Deus se coloca lá para orar e fala assim, ungi ele para ser intercessor, e ele vai ser intercessor na minha obra. É bem diferente. Porque você é um convertido do Senhor, o Espírito Santo derramou no teu coração a sua unção, você foi levado por Deus ali para fazer aquilo que você está realmente sendo usado por Deus através da oração, quando você abre a sua boca, Deus te usa mesmo, e através da tua oração chega aos céus. Eu fiquei pensando nisso hoje, quando eu estava mexendo essa palavra, e fiquei pensando na conversão. Na minha também, desde que eu comecei, quando eu conheci o Senhor, né? Fui selado por Ele. Claro que algumas pessoas oraram por mim, me levaram para a igreja, depois Deus começou a mudar a minha vida ali, eu tive muitas experiências com o Senhor, até hoje eu tenho também, tenho tido, sei que os irmãos também. Mas depois que eu coloquei o pé na igreja, Jesus começou a tratar comigo e começou a mudar a minha vida. E eu peço cada dia mais que isso aconteça todos os dias na minha vida. E é isso que nós precisamos, irmãos. Eu sei que Deus usou alguém para te levar para a igreja e você está na igreja hoje porque alguém orou e te levou, mas agora ir para frente agora, você tem que ir ao encontro do Senhor e se derramar na presença dele como aquele carcereiro. O que eu posso fazer para ser salvo. O que eu vi aqui foi um poder, algo sobrenatural. Quando ele abre a boca para falar o que ele poderia fazer para ser salvo, a gente vê um coração arrependido. Um homem agora que está sendo mudado, transformado por Deus. Ele quer agora consertar a sua vida. Ele quer ser salvo. Né? Porque ele estava ali como um carcereiro, cuidando dos presos. Agora não, agora ele quer uma vida nova com Jesus. Bem diferente. Temos exemplos na Bíblia como eu falei para os irmãos, de convencer, persuadir. No início nós temos, irmãos. O que aconteceu já em Gênesis 3, quando a serpente induziu, né? Induzir, persuadir, ela induziu a mulher. Ela conseguiu convencer Eva, não foi? Eva estava ali, Adão e Eva, Deus deu ordem para que guardassem, né, a árvore da vida e não comessem daquele fruto, tudo bem. E quando Deus, né, vinha sempre no final da tarde falar com eles, a serpente entrou ali e falou o quê? Conseguiu convencer ela, persuadir e falar para ela, não é bem assim não, você pode comer do fruto, desse fruto que você não vai morrer, mas você, assim como Deus, será conhecedora do bem e do mal. A serpente ali convenceu ela a fazer uma coisa que ela não era para ter feito aquilo, mas ela foi convencida, né? Ela foi persuadida pela serpente para fazer aquilo. E pecou contra Deus, cometeu um grande erro, né? E depois também nós vemos como é que aconteceu também com Sansão e Dalila, né? Quando ele se afeiçoou por Dalila e
os filisteus, né? Queriam descobrir o poder, a força que Sansão tinha. E ela ficou o tempo todo, né? 2, 3 vezes, se eu não me engano, ela está lá em Juízes, essa passagem em Juízes, quando fala que ela insistia, né? Insistia para que ele falasse, se ele amava ela, e de onde vinha que ela fosse, e ele começou a enganar ela, né? De várias maneiras ali, falando, e ela ficou aquele semblante triste, você não me ama, então, e não. Na última, terceira, quarta vez ele falou que ele era consagrado ao Senhor, que não tinha passado uma navalha na sua cabeça, e ali ele abriu o coração para ela conseguiu convencer ele de lhe revelar aquele segredo que era entre eles só e o Senhor. E ali a gente vê então, irmãos, um homem convencido, né? Persuadido. Ele cai no erro. Agora, nós estamos na igreja, irmãos. Convencidos ou convertidos? O convencido é esse, como eu falei agora para os irmãos, até peguei aqui, busquei até no dicionário para ver, né? Ele aceitou uma ideia, ele está na igreja, ele vai, é bom ir, no domingo, ele ceia, tudo isso é bom. Estar na igreja, domingo para começar a semana, é bom estar indo na igreja, mas é só isso. Conversão é mudança. Conversão é transformação de uma vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mudar totalmente a nossa vida. É uma mudança da água para o vinho, né? Olha só, a água e o vinho, coloca junto, é uma mudança muito grande. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Ah, pastor, mas isso é impossível. Não é não, irmãos. A Bíblia nos mostra, assim como Saulo, vidas transformadas por Deus. Eu prego isso, eu creio nisso. Eu tenho passado por muitas transformações e a cada dia Deus está mudando a minha vida. Você não almeja isso, a mudança que vem de Deus. Deus quer pegar você como ele abalou os alicerces daquela cadeia, Ele quer pegar você e mexer nas suas estruturas. Fazer realmente de nós a cada dia uma nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. A conversão é mudar, né? Converter, sair de um caminho e andar por um outro. Deus tem nos chamado há muito tempo para sair de um caminho de erro, do caminho do pecado, de ordens escarnecedoras, de outros caminhos, para seguir o caminho que Ele nos colocou, que Ele nos mandou agora caminhar por esse caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. O nosso caminho agora é Jesus. Então, Ele nos mostrou o caminho, para que a gente ande por esse caminho agora. Mas muitas vezes queremos voltar lá atrás. Saímos do caminho, entramos por atalhos, enfim. Somos convertidos, estamos convertidos ou convencidos nisso. É algo para a gente parar e pensar. Eu vi aqui esse carcereiro, a Bíblia diz que ele fica maravilhado, voltando para o texto aqui, ele diz que o que eu posso fazer para que seja salvo. Responderam-lhe, versículo 31, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, Paulo disse para ele, você e a tua casa será salvo. Fé em Jesus, porque a salvação vem pela fé, e a fé em Jesus. E a Bíblia diz, né, que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, naquela hora, ele chama toda a família, ele está arrependido, com o coração quebrantado. Ele falou, olha mulher, eu creio que ele falou assim, né? Olha mulher, Deus existe, Deus é maravilhoso. Eu estava lá guardando, esses homens estavam comigo, Paulo e Silas, e Deus abalou os alicerces, ninguém fugiu. Aqueles presos violentos, presos perigosos, ficaram todos quietos ali. Eu vi o poder de Deus, eu conheci um Deus fiel, um Deus eterno, um Deus poderoso. Mas ali, não sei, eu penso aqui o testemunho, né? Ele vai reunir toda a família ali para ouvir a palavra, para receber a palavra, porque a palavra é crer no Senhor Jesus, né?
porque do coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, já disse lá atrás. E lhe pregaram a palavra de Deus ali, aqui, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado todos os seus. Então levou-os para a sua própria casa, ele pôs a mesa e manifestou grande alegria, né, por terem crido em Deus. Então toda a família batizada, olha que benção. Crendo no Senhor Jesus, se cumpriu aqui a palavra, né? E será salvo tu e a tua casa. Ele creu, foi batizado, né? Então assim, ele creu e batizou, porque aquele que crê em Jesus, que crê na palavra, logicamente que ele quer o batismo, né? Nós batizamos porque nós somos salvos, nós cremos. Por isso que nós batizamos, sempre eu falo, né? O batismo ele não tem poder de salvar ninguém, mas nós batizamos porque somos salvos. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós queremos que a justiça de Deus se cumpra na nossa vida, que é o batismo. Tem pessoas na igreja que estão na igreja e ainda não se batizaram. E a justiça de Deus é o batismo. Será que nós nos convertemos ou nos convencemos? Porque não aceitar o batismo, né? Não querer passar pelas águas. Então, muitos estão assim na igreja. Não tomam Santa Ceia. E a Santa Ceia é mais uma ordenança de Cristo, é ser do Senhor. E muitos estão fora da Santa Ceia. Então, aquele que crê, porque é salvo, ele batiza, ele toma a Santa Ceia, ele quer cumprir toda a justiça de Deus, tudo que está na sua palavra. A Bíblia diz que houve muita alegria, porque a salvação entrou naquela casa, como entrou na casa de Zaqueu, que a gente conhece bem. E eu lembro também aqui de um outro texto que está em Atos, no capítulo 8, eu não vou ler por causa aqui do tempo aqui, mas só para lembrar para os irmãos, como Filipe, está em Atos, capítulo 8, rapidamente aqui eu vou ver para os irmãos, no versículo 37, ele diz assim: Filipe foi levado em espírito, estava um eunuco, né, um oficial ali, a Bíblia fala que era um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, Atos 8, 27, rainha dos etíopes, né, então era um homem importante, era oficial. Estava lendo uma passagem que está em Isaías, né, fala a respeito de Jesus, né, quando ele foi levado como ovelha para o matadouro. Filipe vai chegar, levado pelo Espírito, vai chegar próximo desse homem, ele vai olhar, ele vai perguntar: compreendes o que você está? Ele fala: não. Aí ele começa ali a explicar as Escrituras e fala a respeito de Jesus. E eles vão seguindo. E aí a Bíblia diz aqui que, seguindo eles a caminho, versículo 36, 8:36, fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é isso, se crês que todo o coração. E respondeu, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Normalmente a Bíblia fala, né, que com a boca se confessa a respeito de salvação. Ele viu a água, ele disse: o que impede? Ele falou assim: nada. Se crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é isso. Se você crê, ele falou: creio. Ele foi batizado. Então, a salvação também entrou na vida daquele homem, que ele agora quer a salvação, ele quer uma vida transformada. Algo que não falta, né, irmãos? Algo que não falta. Naquela época talvez pudesse ter dificuldade de algo, mas quantos irmãos não veem o batismo? Estão na igreja, mas não querem passar pelas águas. Então talvez ali conversão verdadeira, real, coração quebrantado para Deus. Né? Para a gente terminar aqui, eu quero ver com irmãos com Oséias, capítulo 5 de Oséias, ele diz assim, versículo 15, irmãos. Lá em Oséias capítulo 5, versículo 15, ele fala de a conversão insincera. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará a vida ferida e ele dará. Então aqui a Bíblia fala de Israel, que estava na corrupção, que estava no pecado, e o Senhor diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Porque aquela conversão de Israel não era sincera, eles viviam no
pecado, viviam se corrompendo, com idolatria. Era uma falsa conversão, não era uma conversão verdadeira, irreal, falsa, mentirosa, hipócrita, né? Como dizer assim, não era uma conversão sincera. Porque faziam tudo aquilo que se agradava a Deus, né? Como eu já falei aqui com os irmãos, né? Se juntando com outros povos, com idolatria, levando a Deus a ira muitas vezes. Então, o Senhor fala de uma conversão insincera. Então ele diz assim, irei e voltarei para o lugar, até que ele se reconheça culpado, porque a conversão verdadeira leva o homem ao arrependimento, a culpa pelo quê? Pelo pecado, pelo erro diante de Deus. Então, e verei até que se reconheça culpado e busque a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão e disse, voltemos para o Senhor. Que tipo de conversão nós estamos vivendo na nossa vida? É uma conversão sincera? A sinceridade é diferente de sincero, né? Sinceridade é uma coisa que é real, é verdadeira. É essa conversão que Deus realmente quer vir nas nossas vidas, né? A Bíblia fala de Davi, eu gosto muito de Davi porque ele tinha um coração sincero para Deus. Deus se agrada muito da sinceridade do coração do homem. Para terminar, em Joel capítulo 2, versículo 12, né, ele diz assim, né, a respeito da conversão, Joel 2, 12, né, vou correr aqui por causa do tempo aqui da nossa gravação do vídeo, ele diz assim, ainda assim, 2,12, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, retardinho em graça e grande benignidade. Então ele fala de uma conversão. Ele diz, convertei-vos de todo o vosso coração. E com Jesus, com choro e com pranto, chorando, jejuando, com o coração aquebrantado. Essa é a verdadeira conversão. Convertei-vos ao Senhor dessa maneira. Rasgar o vosso coração é abrir do nosso coração, né? Não é que ninguém rasgar o coração, não é literalmente rasgar o nosso coração, né? Porque senão a gente vai morrer. Mas rasgar o coração é abrir o nosso coração, é quebrantar o nosso coração para Deus, para que Jesus possa fazer morada, limpar o nosso coração e a verdadeira conversão entrar nas nossas vidas. Então, Joel diz, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, para que realmente a conversão aconteça nas nossas vidas em nome de Jesus. Quero deixar essa mensagem, não posso prolongar mais, quero orar com os irmãos e meditar bem nessa palavra, né? Essa palavra veio para o meu coração e tem que vir para a vida dos meus irmãos também. Convertidos ou convencidos? Estou indo para a igreja porque vou, porque acho bom, porque tenho amigos lá, ou porque amo estar na presença de Deus, porque amo adorar, louvar. Eu estou feliz, fico feliz na presença do meu Deus. Eu estou em casa, mas eu estou feliz. Meu coração está ardendo na presença de Deus, porque o meu coração é de Jesus. Eu sei que a igreja está fechada, eu sinto saudade dos irmãos, saudade do tempo, mas o meu coração está transbordando na presença do meu Deus. Como está a tua vida, a tua salvação, meu irmão? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra foi anunciada conforme o Senhor colocou no meu coração, meu Deus. O Senhor busca mesmo, Senhor, homens com corações aquebrantados, vidas aquebradas e transformar a nossa vida. Uma conversão sincera, uma conversão realmente, Senhor, de coração aberto, como diz aqui Joel, rasgando o coração para Deus. Senhor, entra nos nossos corações, limpa, purifica, transforma as mentes, Senhor. Senhor, venha alcançar os nossos lares, nossas famílias, nesse momento de grande tribulação. Venha confortar, consolar, trazer paz nos corações, Senhor. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja possa viver experiências com o Senhor, experiências mesmo, num Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que habita em nós, dentro de nós, no nosso coração, Senhor, meu Deus. Assim como Paulo, Senhor, foi restaurado para uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se fez novo. Então que cada dia mais, Senhor, as experiências com o Senhor venham na nossa vida seja mudada, transformada, da água para o vinho. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e Deus continue a abençoar toda a igreja em nome de Jesus. Amém.